Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos aspectos de luz e dos aspectos de sombra dos arcanos maiores e menores. Quero trazer para vocês um pouquinho desse conceito de polaridade, porque ele não é muito bem compreendido pela maioria das pessoas que eu vejo lendo tarô. Não que eu estou julgando, tá, gente? Porque pode ser que a pessoa ela tenha até uma habilidade de entendimento, consiga fazer as interpretações. Mas sempre eu vejo ou em vídeos na internet, ou em grupos de Facebook, ou até mesmo nos meus alunos, essa dificuldade de compreensão do que é luz, do que é sombra, do que é aconselhamento, do que é obstáculo, do que é conselho. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para ajudar a desmistificar um pouco esse conhecimento, para que vocês possam compreender claramente como que funciona estas alegorias, estas analogias dentro do conceito do tarô. Então vamos começar. Então vamos começar primeiro falando sobre o aspecto de dualidade. Bom, todas as grandes filosofias, os grandes conhecimentos antigos e também as questões ancestrais trazem um conceito de dualidade. O que é o conceito de dualidade? Tudo no universo é dual. Tudo dentro do plano de manifestação é dual. E essa dualidade, ela se manifesta com o viés de organizar as coisas. Então, quando a gente fala do mundo manifesto, a gente fala que sempre vai haver bem e mal, luz e sombra, positivo, negativo, masculino, feminino. Então sempre há duas energias vibrando dentro de um conceito de dualidade. Por isso que a gente fala que é a dualidade. E essas energias, elas são de mesma intensidade, de mesma força ou poder, né? Só que com polaridades opostas. O fato delas terem polaridades opostas fazem com que elas se complementem. Olha que maravilha! Então vamos entender esse conceito? Muitas mitologias trazem o conhecimento do caos primordial. Tudo antes era caótico, nada era organizado. E aí esse caos de repente, explodiu. E aí com essa explosão começou a surgir outras energias. E aí começou-se a formar primeiro uma energia polar, depois uma outra energia, até que se estruturou o universo da forma como ele é. Quando a gente olha para dentro do nosso contexto de vida, nesse mundo fenomênico, tudo se dá em polaridade. Ou você é ativo ou você é passivo. Ou você sai para galgar o seu caminho, ou você fica esperando as coisas acontecerem. Ou você não tem sorte ou você tem sorte. Ou você é mais masculino, masculino no sentido de atividade, de proação, ou você é mais feminino no sentido de feminilidade, de passividade. Quando a gente olha a natureza, a gente também observa isso. Por exemplo, a semente e a árvore, elas são ativas, porque elas fecundam a terra. E a terra é passiva, porque ela recebe a semente. E através dessa composição de atividade e passividade é que se gera a vida. Tudo no mundo é dual, tudo no mundo funciona dessa forma. Então, os arcanos do tarô, como eles medem, eles trabalham com uma análise do ser humano, e o ser humano é dual, o ser humano ele vive no mundo da dualidade, no plano de manifestação, ele acaba também tendo essa visão de aspectos de luz e aspectos de sombra. Quando a gente fala de aspectos de luz, nós estamos falando a respeito de questões expansivas, de questões que nos impulsionam para a próxima energia do arcano, para a energia do próximo arcano, desculpa. Isso significa que tudo que tem dentro dos arcanos não representa só positividade, só expansão. Não, ele tem as duas polaridades, tá? Mas quando a gente olha para um arcano e a gente fala, olha, este arcano está vibrando no aspecto de luz, mostra que aquela energia impulsiona o consulente para a vida. Ela impulsiona o consulente no estado evolutivo.
e cria um processo de evolução desse consulente, porque sempre que a gente olha para o tarô, a gente tem que pensar que é um esquema, é uma analogia para o processo de evolução da consciência. A gente sai de algo que é caótico, que é o louco, e a gente vai terminar lá em algo pleno e elevado, que é o mundo. Então, esse esquema de evolução da consciência é que trabalha nesse princípio de dualidade. Por quê? Porque ele fica o tempo todo tentando se reorganizar. Então, a gente vai ter sempre uma carta que tem um aspecto mais masculino, um aspecto mais de luz, e uma carta que tem um aspecto mais feminino, um aspecto mais de sombra. Gente, quando eu falo masculino e feminino, eu estou usando analogias dentro do conceito hermético do princípio do gênero, tá? Então, por favor, não tem nada a ver com homem e mulher. O que tem a ver é que é uma energia mais masculina, uma energia mais ativa, mais fálica, e uma energia mais passiva, uma energia mais feminina, uma energia mais vulva, tá? Então prestem atenção que aqui a gente não está falando de homem e mulher, a gente está falando de atividade e expansão, passividade e restrição, tá? Todos os movimentos dentro do universo, eles promovem evolução dessa consciência. Os movimentos expansivos promovem evolução, os movimentos restritivos também promovem evolução. Então, quando a gente fala que um arcano está vibrando num aspecto de luz, a gente está falando que esses aspectos eles são expansivos. Eles promovem a evolução do consulente, a evolução do ser humano através da expansividade, através da atividade, através de que o consulente reaja de alguma forma, que ele haja de alguma forma, que ele exercite o seu karma, que ele coloque ação na vida. Quando a gente fala dos aspectos de sombra, a gente está falando de energias que restringem o consulente de maneira a provocar a evolução espiritual também. Então, os aspectos de sombra também são importantes, porque eles restringem, eles trazem isso para o consulente. Não estou dizendo que é maléfico, nem que é benéfico. Eu estou dizendo que promove a evolução da consciência através de um aspecto menos, um aspecto passivo, um aspecto restritivo. Quando a gente fala dessas cartas, a gente está falando não do significado inverso. No aspecto de sombra, a gente não fala o inverso da carta. A gente fala de energias que restringem, que bloqueiam, que fazem uma espécie de contenção. E o consulente aqui, ele se posiciona de forma passiva. Ele não tem atividade, mas provoca evolução também. Então vocês prestem atenção que nem sempre o aspecto de sombra ele é maléfico, tá? Vamos lá, benéfico, aquilo que causa bem e atende o que o consulente deseja. Maléfico, aquilo que causa o mal ou não atende o que o consulente deseja. Isso que não está ligado a questões evolutivas, tá? Então, aspectos de luz e sombra são contidos em todas as cartas. Porém, algumas cartas têm acentuada polaridade, porque nem tudo é 50-50. A gente não é 50%, 50%. E cada situação da vida vai pedir que a gente seja mais ativo ou mais passivo. Vamos ver? Perdi meu emprego. Adianta eu ficar passivo esperando que caia o emprego do céu? Não. Eu preciso ser ativo nessa situação. Então eu preciso caminhar de uma maneira a encontrar um novo emprego. Terminei um relacionamento. Adianta eu sair por aí beijando todo mundo, pegando todo mundo? Não. Eu tenho que ficar mais recluso, mais passivo e aguardar as emoções se acalmarem para eu não fazer nenhuma besteira. Então observa que na vida a gente sempre está tomando decisões e sempre está ponderando ser mais ativo ou mais passivo, escutar mais, compreender mais ou ser mais ativo. Aqui nessa aula eu estou sendo ativo porque eu estou explicando para vocês esse conceito. E vocês estão sendo passivos porque vocês estão recebendo essa informação. Observem que neste conceito de luz e sombra, eu estou sendo luz e vocês estão sendo sombra. No conceito de positivo e negativo, eu estou sendo positivo e vocês estão agindo de maneira negativa. Mas o negativo aqui é de polaridade e não de malefício. Eu repito, não tem nada a ver com coisa boa ou coisa ruim. Tem a ver com expansão e restrição. E todos os processos, tanto os expansivos quanto os restritivos, eles promovem evolução.
evolução e despertar da consciência. Tá gostando desse conteúdo? Tá achando legal esse vídeo? Esclareceu alguma dúvida sua? Legal, então vou pedir para você já deixar seu like aqui, já compartilhar com seus amigos e convida as pessoas também para se inscreverem no canal. Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. Inscreve-se também. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Cada arcano possui as duas polaridades, porém eles têm uma acentuação numa delas. O arcano que é apolar, ou seja, esse aqui não tem polaridade nenhuma, ele é o caos, ele é a bagunça, ele é tudo zoado, é o louco. A carta do louco, ela não tem polaridade, ela é zoada, ela é bagunçada, ela é caótica. Então, o louco, essa regra não se aplica. Aí a gente vai começar pelos arcanos maiores, tá? Quais são as polaridades? Ó, o arcano maior, mago, ele é um número 1. Todos os arcanos de número ímpar são ativos, são masculinos, são positivos em sua essência. Então vibra mais um caráter de expansão. Para o mago criar, ele cria através da atividade. Ele tem que se dispor a criar, ele tem que se dispor a realizar essa criação. E no caso, a sacerdotisa, que é o número 2, ela é passiva. Ela também cria, mas ela cria através do processo de reflexão, do processo de aguardo. Ela não age a não ser que haja a necessidade dela agir. Então, observe que a gente tem dois aspectos aqui opostos, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Isso aqui é aspecto de luz e sombra, e essas cartas são polares. Então, quando a gente olha aqui, ó, para o número 1, as cartas ímpares são aspectos masculinizados dentro do tarô. São aspectos positivos, aspectos expansivos, ativos. E as cartas femininas, ou seja, as cartas pares são femininas. São aspectos mais restritivos, mais de contenção, mais de espera, mais de paciência. Quando a gente olha para a carta número 3, que é a Imperatriz, é um número ímpar. Apesar da Imperatriz ser a representação arquetípica de uma mulher, ela é uma representação de atividade, porque ela gera, ela cria, ela constrói, ela realiza. Então a Imperatriz aqui, ela é masculina. E o Imperador, apesar de ser uma figura masculina representada, ele é restritivo, ele é controlador, ele é uma carta de tentativa de sustentar e manter aquilo que existe. Então, a gente tem o quê? A gente tem um aspecto passivo, um aspecto restritivo, um aspecto de feminilidade, se a gente for considerar masculino e feminino como o aspecto do gênero. Então, pessoal, vocês entenderam que esse negócio de macho e fêmea, homem e mulher, não tem nada a ver com masculino e feminino, né? Reforcei bastante isso aqui. Agora, esse negócio também de luz e sombra, positivo e negativo, não tem nada a ver com benéfico e maléfico. O que tem a ver aqui é o quê? É polaridade. Expansão, restrição, ação, passividade, atividade e assim sucessivamente. E que cada carta tem a sua polaridade principal. Então, as cartas ímpares do tarô, 1, 3, 5, são cartas de atividade, são cartas positivas ou de luz. São aspectos mais masculinos, ok? Porém, elas também contêm aspectos femininos, tá? Só que numa intensidade menor, porque tudo é dual, tá? Então elas têm a sombra? Tem, mas numa densidade menor. As cartas pares, 2, 4, 6, são cartas mais passivas, são cartas de cunho mais restritivo. Bom, aí a gente tem que falar também que a gente tem o obstáculo. E o obstáculo é tudo aquilo que impede o consulente de atingir os seus objetivos na questão posta. Então, como é que um mago restringe alguém de atingir os seus objetivos, né? Então, esses são os obstáculos aí. Por exemplo, vou me casar com fulaninho? O que me impede de chegar nesse ponto de casar com fulaninho é o meu obstáculo. Olha que interessante. E as cartas também têm o seu conselho. O aconselhamento é o que ajuda o consulente a atingir aquela meta. Como ele deve se comportar, né?
como que ele deve fazer para atingir os seus objetivos relacionados ao questionamento colocado. E agora a gente vai trabalhar, por último, a inversão, ou o lado negativo do arcano. Porque os arcanos, eles possuem também a inversão, ou seja, a energia daquele arcano não está vibrando. Então está vibrando uma energia oposta. Então quando a gente olha, isso não tem nada a ver com o aspecto de luz e sombra. A gente olha, por exemplo, o mago é uma energia de criatividade ou de manipulação, certo? A inversão do mago é a falta de criatividade. Porque para manipular você precisa ser criativo também. Então, olha só que interessante, a gente ainda tem esse aspecto que a gente pode observar também, que é a carta invertida. Ah, Bruno, mas no jogo eu tenho que, quando sair a carta invertida, eu tenho que considerar então que está faltando essa energia? Não necessariamente. Precisa ver o que você combinou com o teu tarô. Eu não gosto de jogar com cartas invertidas. Eu gosto de jogar com uma posição no meu método aonde essa inversão acontece. Dentro desse conceito de aspectos de luz, aspectos de sombra, obstáculo, conselho e também lado negativo, a gente tem que entender que o tarô ele vibra em 4 planos. Por quê? Porque o ser humano vibra nesses 4 planos. Quais são os 4 planos? Os 4 naipes do tarô. Vamos lá. Paus, ouros, espadas e copas. São esses 4 naipes que nós temos no tarô. Então, os arcanos eles vão vibrar também dentro desses 4 planos. Paus, espiritual, o desejo, a vontade, nossa essência, a fagulha divina. Ouros, material, saúde, as relações que nós construímos, a existência nesse plano físico, nossa manifestação. Espadas, nosso raciocínio lógico, nosso plano mental, tudo que acontece dentro da mente. Copas, as emoções, as sensações, as percepções de realidade, que também acabam, de certa forma, impactando nas relações e no convívio com os outros. Então observa que a gente tem 4 planos de existência. E aí a gente faz o quê? A gente entende qual é o arcano, qual é o aspecto de sombra ou de luz, né? A gente entende qual é o obstáculo, qual é o conselho, qual é o lado negativo. E aí a gente faz o quê? A gente flexiona para esses planos. Então, por exemplo, uma carta da Lua, se ela estiver flexionada para o plano mental, ela mostra um consulente com angústia, um consulente com muito sofrimento, um consulente um tanto quanto depressivo. Se ela estiver flexionada para o plano material, ela mostra esse consulente com azar, má sorte, mau agouro. Por exemplo, uma magia. Se ela estiver flexionada... Vocês entenderam como é que funciona esse conceito dos arcanos? Eu espero que vocês não fiquem muito melindrados com essa aula, com esse vídeo. Por quê? Porque isso aqui você vai estudar cada arcano para poder compreender totalmente. Isso aqui é para você que tem dúvida a respeito desses conceitos e não sabe aplicá-los de maneira adequada. Então, observa que eu fiz uma explicação bastante densa, mas eu não quero que você se cobre para entender isso. Eu quero que você estude os arcanos com esse olhar, que aí você vai entender efetivamente o conceito de luz, de sombra, de obstáculo, de conselho, de lado negativo, de lado positivo, quais termos você quiser usar. E flexionando isso dentro do conceito dos planos, material, mental, espiritual e emocional. Ok? Pessoal, gratidão pela participação de vocês. Fiquem na luz e até breve.